Olá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando o nosso Juridicast, o programa que leva a educação jurídica em todas as plataformas e exatamente em todas as plataformas. Depois do nosso podcast estar lá no Spotify, hoje estamos novamente, pela segunda vez, fazendo nosso Juridicast ao vivo aqui pelo Facebook do escritório Brito Lemers. E na minha companhia, como sempre, meu sócio, Dr. Felipe Merkel Brito. Bem-vindo, Dr. Felipe. Boa tarde, boa noite, dependendo do momento que estão nos escutando, nos vendo, né? É um prazer estar aqui dessa forma diferente de conversarmos, né? Agora, em razão da pandemia, continuamos impossibilitados de falar pessoalmente, né? Mas vamos lá, tomara que seja proveitoso o assunto, que eu desconheço muito dele. Por isso que a gente chamou duas especialistas para conversarem conosco. Pois então, vamos lá, né? Nossas duas convidadas, nossas duas ilustres convidadas. Vou deixar para fazer a propaganda mais adiante, mas seja bem-vinda, a doutora Letícia Steinmetz, nossa grande colega de trabalho, uma grande parceira, né? Um quadro da advocacia não só leopoldense, mas da região que dispensa qualidade. Eu sempre digo que tu é uma baita de uma colega. Tive o prazer de trabalhar contigo, né, no escritório aqui durante um bom tempo. Então, diz para nós quem é a doutora Letícia Steinmetz, em 30 segundos. Boa noite, pessoal. Me ouvindo bem? Tava falhando um pouco aqui agora, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Sim, tudo bem. Eu sou a Letícia, então. Eu sou advogada. Sou sócia do escritório Bortolini Steinmetz. E no escritório eu trabalho bastante com previdenciário e tributário, né? Que é a nossa área de hoje. É um prazer para mim estar aqui hoje, porque eu já trabalhei com o Felipe e com o Daniel por um bom tempo e foram anos de muito aprendizado. Então, desde já, agradeço pelo convite, né? É um grande prazer. Eu sou a Letícia. Doutora Caroline Bortolini, seja bem-vinda, né? Fique à vontade. 30 segundos também, doutora. Quem é a doutora Caroline Bortolini? Olá, pessoal. Queria cumprimentar todos que estão ouvindo agora essa live, esse podcast. Bom, eu sou sócia da Letícia, sou advogada há 4 anos, atuo em São Leopoldo. Atualmente, o nosso escritório ele é focado em empresas de pequeno porte, mas, além disso, a gente também busca levar algumas soluções jurídicas para as pessoas que estão por trás dessas empresas. Então, por isso que hoje a Letícia ela trabalha com tributário e previdenciário, e eu trabalho com empresarial e direito de família, complementando, né, essas áreas. Então, agradeço também o convite de vocês. Vai ser um prazer falar desse tema. E vamos lá, né? Na verdade, esse assunto, né, de direito tributário, para mim e para o Felipe, é bem diferente do nosso dia a dia, tanto que as doutoras são nossas válvulas de escape, né? Quando nós precisamos de alguma coisa, doutora Caroline e doutora Letícia sempre nos salvam e, obviamente, encaminhamos as demandas técnicas para as mesmas. Então, o doutor Felipe deve concordar comigo, esse assunto de direito tributário, as modificações atuais, cada vez mais complexo. E dentro desse contexto todo, das modificações, dessa reforma tributária que tanto a gente vê na televisão, tanto a gente escuta, presumo que as empresas hoje devem ter uma estrutura jurídica tributária também anexa, para saber exatamente o que tem de diferença, o que pode utilizar, e dentro desse contexto, né, a possibilidade, como é que é feito esse estudo, para saber se as empresas, existe algum crédito, por exemplo, a ser restituído, existe alguma forma das empresas trabalharem, se anteciparem a essa reforma, ou terão que esperar a reforma tributária acontecer para tentar as medidas tanto administrativas quanto judiciais, doutoras?
Bom, doutor, a gente sabe que a carga tributária aqui do país ela é altíssima, né? Não há nenhuma novidade quanto a isso. E já há algum tempo a gente trabalha no sentido de tentar minimizar, né, essa carga tributária. A gente percebe, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora, que é um cenário de crise econômica, né? Então, que as empresas estão passando por um momento jamais antes, né, visto, que essa parte da recuperação de tributos tem sido uma forma de auxiliar essas empresas no caixa da empresa, né? De auxiliar na gestão do caixa da empresa e também de recuperar tributos que antes as empresas até deixavam passar, não iam no céu. Então, uma coisa muito importante, né, é o planejamento tributário. Ele pode ser feito antes mesmo agora da reforma, inclusive. A gente chama atenção para que as empresas se atentem a isso, né? Porque a reforma ela não acaba com essa possibilidade. Inclusive, mesmo a forma vai ter a possibilidade de, no prazo de 5 anos, recuperar créditos existentes hoje. Então, a gente chama atenção para isso. Porque, só para a título de conhecimento, no Brasil hoje existem 3 opções para a escolha do regime tributário, basicamente, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. A variação dos tributos desses regimes tributários, é muito grande a variação. Então, o que acontece? A partir de uma avaliação da empresa, se ela está bem adequada naquele regime tributário, parte daí esse planejamento, né, que a gente chama de planejamento tributário, para ver se ela está enquadrada no regime correto, ou se ela está enquadrada num regime que não é tão favorável para ela e acaba ela pagando uma alíquota, né, um imposto muito maior do que ela pagaria. Então, a gente fala que o planejamento tributário começa aí, né? Essa seria, então, a primeira... A gente, na verdade, divide em 2 passos o planejamento tributário. O primeiro passo seria fazer uma revisão, né? Assim, a parte mais prática é fazer uma revisão, um levantamento contábil mesmo da empresa, para saber o regime tributário que ela está enquadrada, saber o tipo de imposto que ela está pagando em cada fase da produção dela, né, se for o caso, e avaliar se tem algo a ser recuperado, tá? Feito isso, eu chamo a atenção para a importância da contabilidade, trabalhar com os advogados, né, nesse sentido. Então, feito isso, a gente passa para o segundo passo dessa recuperação de tributos, que é efetivamente solicitar essa recuperação, que inclusive pode ser feito pela administrativa, que geralmente é mais rápido, né? Então, a gente a gente até optou por incluir, antes de começar a falar da reforma em si, incluir esse tópico sobre recuperação de tributos, justamente pelo cenário que a gente está vivendo, né? Então, além de auxiliar a recuperar valores, né, para o caixa da empresa, a gente pode dizer hoje que a recuperação tributária, ela previne também muitas falhas, tá? E riscos, ações e multas das empresas. Então, isso é um fator muito importante, além de melhorar muito na gestão financeira do negócio, né? Então, a gente pode até dar alguns exemplos, né, Lê, sobre algumas teses mais práticas do que a gente está vendo hoje de recuperação tributária que tem tido sucesso dentro das empresas. Só para a gente tornar um pouco mais palpável, né, o que é essa recuperação. Sim, só fazendo uma vírgula, um exemplo, né? Uhum. Só fazendo uma vírgula na questão, quando vocês dizem da questão administrativa, por exemplo, as mesmas teses administrativas vocês usam posteriormente judicial ou tem alguma coisa sendo admitido administrativamente hoje que não necessita um processo judicial posterior? Sim, tem uma diferença, né? Tem muitas teses que só consegue no judiciário, muitas teses, né? Mas tem algumas questões, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora já, que é para empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional têm poucas possibilidades de recuperação de tributos, né? Mas tem uma questão que é muito importante, que cabe administrativamente também, que é até importante salientar, que é a questão do PIS da COFINS monofásico. Ou seja, empresas que trabalham com cosméticos, autopeças, Simples Nacional, né?
postos de gasolina e farmácias, quando elas adquiriram o produto da indústria, a indústria já fez o pagamento do PIS e da COFINS por toda a cadeia. E o que acontece é que muitas vezes a contabilidade da empresa, ou a empresa, enfim, não verifica isso e acaba pagando o PIS e a COFINS de novo. Isso é muito comum, e isso pode ser verificado, então, analisando os documentos da empresa. E isso pode, sim, ser buscado pela via administrativa, Daniel. Inclusive, é uma recuperação que a gente solicita, uma vez identificado que a pessoa pagou a maior, o PIS e a COFINS, pagou de novo, quando não precisava ter pago, tu consegue solicitar isso administrativamente para a Receita mesmo, pelo portal, e tu tem a restituição desse valor pago a maior em um prazo médio de 3 meses. É muito rápido isso, né? E a apuração desses valores, por exemplo, é feita através de cálculo pela Receita, ou a pessoa tem que apresentar o próprio cálculo, por exemplo, um perito com coisa assim? Como é que é esse cenário? Porque às vezes eu vejo muito as pessoas dizendo, é complicado o tributário, eu não sei fazer, ou eu não vou procurar porque é custoso, né? De repente, e vocês mesmos estão colocando uma questão que é possível administrativamente, fica essa pergunta, né, para descomplicar, né, a situação. A gente faz o vídeo para tentar descomplicar. Então, eu queria que vocês passassem esse cenário para, inclusive, o empresário que está nos ouvindo, o pequeno empresário, para mostrar e explicar se é complicado ou não. Não, isso pode ser feito pelo advogado junto com a contabilidade da própria empresa. Não precisa contratar um perito contábil para essa questão do Simples Nacional, né? Recuperação de PIS e COFINS pago sobre o regime monofásico. Então, essas empresas desse ramo, o advogado e o contador vão pegar a apuração do Simples Nacional dos últimos 5 anos e vão ver ali o destaque. Geralmente é destacado, né? O valor pago de PIS e COFINS, ou vão calcular ali a alíquota mesmo. Não é um cálculo complicado, tu vai apresentar a documentação, vai apresentar um cálculo aproximado. A Receita, se concordar com o teu cálculo, vai restituir no cálculo que tu indicou. Se não, ela vai fazer um cálculo também e vai te fazer a restituição. Então, nesse caso do Simples, não precisa ter custo com perito. Então, é bem mais simples, assim. A gente chama atenção também o fato que, às vezes, as pessoas têm ideia de que apenas as empresas maiores, né, teriam créditos tributários serem recuperados. Mas é importante chamar a atenção de que não, que micro e pequenas empresas, né, médias empresas também têm essa possibilidade, tem algumas teses que se enquadram para elas, e são 90%, a gente fala que são 98%, né, das empresas, são micro e pequenas, por isso que a gente chama a atenção, porque nesse momento é muito importante para elas também essa recuperação de créditos. Perfeito. E dentro desse contexto agora de reforma da Previdência, o microempresário, o pequeno empresário, porque às vezes a gente se enquadra nisso, né? Tem muito microempresário que tem lá uma quantidade de funcionários menor, ele vai ser muito afetado com essa reforma tributária, vai ter algum benefício maior? Quais são os principais pontos que a gente coloca hoje da reforma propriamente dita para esses micro, pequenos empresários? Tá, bom, essa questão... Desculpa, estava falando já, né? Mas a gente eu acho que é importante a gente trazer mais detalhadamente a proposta, tá? Mas já adiantando, os microempresários não vão ser muito impactados. Mas daí, Carol, se tu quiser, já pode falar o início da reforma. Assim, só para contextualizar o que nós temos hoje, tá? Há muitas especulações sobre o que vai trazer de novidade nessa reforma, o que o governo está prevendo, mas assim, a gente não tem como falar de todas aqui, mas o que nós temos hoje a respeito da reforma da Previdência, tá? A gente tem hoje um projeto de lei que foi apresentado pelo governo federal mês passado, em que é a primeira fase, na verdade, dessa reforma tributária. Então, que vai ser dividido em 4 fases. Essa primeira fase, o governo federal, ele apresentou uma unificação do PIS e da COFINS em um tributo, que é o CBS. Então, assim, a ideia do governo é separar por fases, tá? Já foi apresentada essa primeira fase, e além dessa primeira fase que foi apresentada através desse projeto de lei, a gente tem 2 PECs tramitando, uma na Câmara, outra no Senado,
são as PECs 45 e 110, tá? Então, hoje é o que nós temos de concreto, né? Seria isso, e que teve algumas alterações de alíquotas, né? Mas acho até importante a gente falar um pouquinho dessas PECs, assim, o que traz, né? Então, Carol, na questão da PEC, só para dar uma contextualizada para quem está nos ouvindo, existem projetos de reforma tributária há muitos anos já, né? Então, tramita na Câmara dos Deputados e no Senado, cada uma PEC diferente, mas que tem pontos em comuns, que é basicamente simplificar o sistema tributário brasileiro, porque hoje a gente tem muitos tributos, principalmente incidentes sobre o consumo, né? E a ideia é criar um tributo que possa substituir uma gama de outros tributos. Na linha dos impostos tipo IVA, né, que é do Imposto sobre Valor Agregado, ou seja, a empresa ela só vai pagar o imposto sobre o valor que ela agregou no processo de produção, né? Então, o nome do imposto nas duas PECs é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, é um imposto único que incide sobre comércio de bens e fabricação de bens e sobre prestação de serviços. Existem algumas pontuais que a gente pode trazer aqui, que é a PEC 110, que ela tramita no Senado Federal por relatoria do deputado Rauli, muito antiga também, mas que ela tem como escopo unificar uma série de tributos. Então, ela unifica 9 tributos: o IPI, o IOF, o PIS, a COFINS, PASEP, CID, ICMS e ISS, um imposto só, que é o IBS. Tem algumas particularidades, mas que não vem ao caso por uma questão de tempo. E na PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, também se chama de IBS e que ela visa unificar o PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? E o IPI também. Então, são impostos, né? Como a gente pode ver, que são federais e alguns são estaduais e outros municipais. Como fica essa arrecadação, né? Então, o projeto ele prevê um repasse de valores, né, para a União, para o Estado, para o município. Na proposta que tramita na Câmara dos Deputados também tem uma questão de uma alíquota, que cada ente vai poder criar a sua alíquota. Como é isso, né? Um exemplo. Se o IBS federal for de 6%, no estado do Rio Grande do Sul seja atribuído uma alíquota de 12%, em São Leopoldo de 20%, de 2% para uma prestação de um serviço, esse serviço prestado em São Leopoldo vai ter a soma de todas as alíquotas e seria de 20%. Um exemplo, tá? Então, é isso, assim, com relação às duas propostas. Agora, eu acho importante a gente adentrar na proposta que foi apresentada pelo governo, né, que é o CBS, que a Carol pode apresentar para a gente agora. O que é o CBS? O que significa CBS? CBS é distribuição sobre bens e serviços, certo? Então, o que é? Na verdade, esse imposto, ele unificou o PIS e a COFINS, né? O que seria PIS e COFINS ficou tudo junto nesse imposto que é a CBS. Então, hoje, como é que funciona, né? A gente tem as empresas do lucro presumido, né? Onde a gente aplica o regime cumulativo e daí é pago 13,65% de alíquota, né? De PIS e COFINS. E nas empresas de lucro real é pago o valor de 1,65 a título de PIS, né? 1,65 a título de PIS e 7,6 a título de COFINS, tá? Isso nas empresas de lucro real. Então, nesse caso aqui, é um regime não cumulativo que a gente fala. Então, o que mudaria com a CBS, tá? A primeira questão é a alíquota, que passaria a ser 12% e seria unificada no mês, tá? E outra questão também bem importante é a não cumulatividade. Para todos os casos, para todos os regimes tributários, passa a ser não cumulativo. Acho que a gente pode explicar um pouquinho, né, Lê, o que é essa questão da não cumulatividade.
Sim, hoje, então, como funciona? Para as empresas tributadas sobre o lucro presumido, elas não podem tomar créditos e débitos, né? Isso é o regime da cumulatividade. Se paga o PIS e a COFINS e depois se paga de novo sobre o valor integral, né? Então não tem essa possibilidade de tomar créditos e débitos. O projeto da CBS é justamente possibilitar que todas as empresas, em todos os regimes tributários, exceto o simples, né? Depois a gente vai ver isso, possam compensar créditos e débitos, né? Que não seja cumulativo, que não pague 2 vezes o imposto, né? Essa é a questão. Então, até adentrando um pouquinho mais na CBS, né? A Carol já mencionou que traz uma alíquota de 12%, que hoje é de 3,65% a 9,5%, né? Dependendo do regime tributário. E inclusive, para instituições financeiras vai ficar em 5,8%, né? Tem várias características dela, mas o principal, então, é essa questão de que ela vai incidir sobre a receita bruta das empresas e que ela possibilita esses créditos e débitos. Mantém algumas isenções, né, como cesta básica, continua não sendo tributado, Zona Franca de Manaus, toda essa questão, assim, mais técnica. E sobre o Simples Nacional, a princípio fica na mesma situação, as alíquotas ficam as mesmas, a legislação fica a mesma, né? Não seria aplicado a CBS ao Simples Nacional. A única diferença, 2 diferenças, né, que a gente consegue ver agora, é que as empresas que adquirirem insumos do Simples Nacional, empresas do lucro presumido e real, que adquirirem insumos do empresas do Simples Nacional, vão poder compensar também esses insumos na apuração delas. Então, e outra coisa que a CBS também faz, ela acaba com um sistema monofásico. Então, aquilo que eu expliquei lá no início, de que muitas empresas às vezes tributam o Simples Nacional errado, porque pagam o PIS e COFINS 2 vezes para as empresas de cosméticos, farmácias, etc., isso não vai mais ter com a CBS, porque ela acaba com essa tributação monofásica do PIS e da COFINS, né? E até um questionamento que vem, né, que a gente teve no início, é se ia manter, né, Carol, o direito de crédito e débito do PIS e da COFINS, né, das empresas que já tinham esses débitos, né? Foi o que a gente comentou lá no início até para... Oi? Pode continuar, Carol. Então, é o que a gente comentou lá no início, né? Quando a gente estava falando de recuperação de créditos, se deviam as empresas agora mesmo na forma tributária procurar a recuperação de créditos, a gente falou que sim, e é justamente por isso, porque esse projeto, né, de lei da reforma tributária, ela traz no artigo 1 a ideia de que créditos existentes, né, de PIS e COFINS, mesmo após a reforma, eles mantêm essa possibilidade de recuperar esses créditos, né? Então, sim, né, a lei traz, é um ponto bem importante. Outro ponto bem importante, que é uma também agora, é a questão da procura pelo judiciário, justamente para discutir essas teses, né, que a gente falou lá no início. Há um questionamento, você vai ver uma diminuição, né, da procura pelo judiciário, né, um desafogamento dos processos judiciais em torno dessas teses, que é um dos objetivos da reforma também, né? Sim. Até nesse ponto, podem nos questionando, nos interrompendo, tá, Felipe e Daniel, porque a gente engata primeiro aqui e vai. Mas nesse ponto aqui... Nesse ponto é importante, então, só para esclarecer, isso que a Carol falou é bem importante, para as empresas que já têm um crédito de débito podem compensar com outros tributos, né, que não com PIS e com COFINS. Mas, então, esse projeto veio pelo governo com o grande objetivo de diminuir as ações tributárias, né, o contencioso tributário. Por quê? Porque o PIS e COFINS, a legislação dele traz muitas brechas, né? Como todo mundo sabe, teve uma grande discussão aí da incidência do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? Porque o PIS e a COFINS hoje, ele incide sobre outros impostos. Ele incide sobre ele mesmo, ele incide sobre o ICMS, ele incide sobre o ISS. E a CBS justamente vem e diz, a gente não vai incidir sobre nenhum outro imposto. A CBS não vai incidir sobre outros impostos, né? Inclusive, isso é uma das justificativas que o governo dá por ter aumentado relativamente bastante a alíquota, né, desses impostos.
Então, hoje o STF, né, ele tem grandes discussões de teses, grandes teses. Ele já reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Este mês está marcado o julgamento sobre a inconstitucionalidade da incidência da cobrança do ISS, do Imposto sobre Serviços, sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o governo pretende que esses questionamentos não existam mais com a criação da CBS. Né? Então, os contribuintes, como eles eram cobrados indevidamente desses impostos sobre impostos, eles acabavam buscando muito o judiciário para corrigir essa situação. Então, que só se conseguia buscar com o judiciário, né? Isso não conseguia se resolver na via administrativa. Então, o governo, com essa perda da arrecadação, né? Com a impossibilidade agora de incidir imposto sobre imposto, ele acaba aumentando a alíquota, né, para 12%. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é a seguinte, né, como quem não atua com o direito tributário no dia a dia. Eu vou me lembrar sempre da aula do direito tributário, o meu professor ele disse o seguinte, olha, o direito tributário é que nem o direito penal, né, ou seja, o direito penal tem lá uma norma que você incidindo, fazendo, transgredindo aquela norma, está sujeito a uma pena. Né? O direito tributário é mais ou menos a mesma situação, ou seja, você vai estar fazendo uma determinada conduta e essa determinada conduta está sujeita a tal tributação, perfeito? No Brasil a gente sabe que é muito complexo essa situação, muda todo dia, tem sempre uma portaria nova da Receita Estadual, Federal, enfim, o pessoal tem que ficar atento. Mas a pergunta é a seguinte, essa reforma é para inglês ver ou ela efetivamente vai trazer alguma melhoria para o cidadão brasileiro, vai diminuir a carga tributária não só do cidadão normal, mas como de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande? Ou vamos ter que esperar por uma nova geração para se alterar isso? Essa pergunta na verdade, assim, é a grande pergunta, né, Carol, que a gente fez várias vezes. É o que todo mundo quer saber, né? Exatamente. Então, todo mundo que está falando sobre isso, analisando sobre isso, o que está vendo, tá? Essa alíquota, o governo vem e diz, não, mas ela vai compensar, ela não vai gerar um aumento de imposto porque ela não incide sobre imposto, ela não incide imposto sobre imposto. E o governo vem com uma ideia boa de unificar. Só que, na prática, tem até estudos de economistas, né, que calcularam as duas formas de cálculo, incidindo imposto sobre imposto e incidindo simples, os 12%, e verificaram que, para ter uma média, essa alíquota teria que ficar nos 10%, 10,1%, né? E para as empresas que são tributadas pelo lucro presumido, que pagam uma alíquota de 3,65% de PIS e COFINS, mesmo que elas compensem débitos e créditos, vai acabar sim tendo um aumento na arrecadação, na tributação, né? Principalmente para serviços, né, Carol, que tu estava analisando essa questão dos serviços, vai impactar muito. Sim, há bastante discussão, né, sobre isso, um questionamento muito grande sobre se realmente vai haver uma diminuição, e a gente já, pelo que a gente estuda e pelo que a gente viu até agora, não vai ter uma redução da carga tributária, né? O máximo que pode acontecer é ficar ali igual, né? Algumas pessoas vão ser mais favorecidas, mas vai ser a minoria. Mas, de forma geral, o que está apresentado hoje, né? Essa proposta que está sendo apresentada hoje, não tem essa possibilidade de reduzir a carga tributária. Inclusive, quem está muito resistente a essa reforma e esse aumento de alíquota do PIS e da COFINS é o setor de serviços, né? E por que o setor de serviços? Porque, basicamente, o setor de serviços, ele se encontra no Simples Nacional, né? Que, ok, não vai ter nenhuma alteração, como a gente já tinha falado, mas a maioria também se encontra no lucro presumido, né? O que acontece? O lucro presumido, ele paga aquela alíquota de 13,5%, basicamente, de PIS e COFINS, e com a reforma passaria a pagar uma alíquota de 12%, né? Então, de uma alíquota de 13,65% para uma alíquota de 200%, e para eles,
não teria essa possibilidade, na verdade, a gente não enxerga essa possibilidade de poder compensar esses créditos, né, e débitos, porque o prestador de serviço, na verdade, ele trabalha só com mão de obra, né? Ele não tem um insumo que ele compra. Então, assim, o prestador de serviço ele está bem resistente, né? O setor de serviços está bem resistente a essa reforma, justamente por isso, porque a alíquota vai aumentar muito para esse setor. Inclusive, a gente fala dos escritórios de advocacia, né? A gente olha para os escritórios de advocacia e é exatamente o exemplo que a gente queria dar para o setor de serviços, né? No escritório de advocacia, a gente não tem um insumo que a gente adquire que a gente pode creditar e debitar, né, do imposto. Então, é um exemplo, tá, do porquê da resistência. Esse aumento de alíquota não vai ser nada favorável para o setor de serviço. Com isso, surgem várias alternativas, né, para solucionar. Alguns dizem de aplicar a mesma alíquota proposta para o setor financeiro de 5,8%, né? Então, tem várias outras questões. O que tem minimizado, o que o governo está tentando fazer para minimizar essa resistência do setor de serviços, principalmente a essa reforma e essa mudança de alíquota do PIS e da COFINS, né, que se transformaria em CBS, é a promessa dos encargos na folha de pagamento, o que nos leva também ao que a gente já ouviu, já devem ter ouvido, sobre a nova CPMF. Então, através dessas duas promessas, o governo vem tentando minimizar essa resistência, né, do setor de serviços, porque realmente essa reforma, em princípio, pelo que está sendo apresentado, não vai ter uma baixa de carga tributária, não. Como sempre, né, reforma a gente está vendo sempre pelo lado negativo, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista e reforma tributária, né? Nada vem para melhorar, só para prejudicar, é impressionante. Mas sim, essa questão da desjudicialização, né, de vai diminuir as ações judiciais, tributárias, em razão da reforma, foi exatamente o que nós ouvimos na reforma previdenciária. Vai diminuir as ações judiciais. Bem pelo contrário, a gente está criando tese. Se vai dar certo, são outros 500, tem que convencer o Poder Judiciário. Mas se tem muita coisa errada. Tem. Sim. Doutoras, dois pontos importantes. Primeiro, estamos com 35 minutos de programa, ou seja, passou voando, tá? E a parte boa é que quando a gente faz ao vivo o nosso podcast, tem perguntas, e tem uma que eu achei bacana, que seria a seguinte: as holdings que têm imóveis alugados também serão atingidas por estas alterações tributárias de PIS e COFINS? E aí? Terão alteração ou não terão alteração? Terão incidência nessas alterações ou não terão incidências? Uhum. É a mesma situação, tá? Para o PIS e COFINS. O que incide PIS e COFINS hoje vai incidir a CBS, tá? Então, para as locações, para as holdings, assumido ou lucro real, e vai haver uma substituição só do imposto. Entendi. Felipe, alguma consideração mais próxima? Os encaminhamentos? Não, eu já fiz as minhas perguntas ali, as minhas colocações, sempre tentando falar um pouco mais a língua do português, né, da padaria, que nem tu fala, porque no dia a dia, quando tu fala a questão sobre direito tributário, a pessoa já acha que é um escritório de advocacia lá em Porto Alegre, né, com tapete vermelho, com mar nas paredes, é uma coisa super complicada, super custosa, e acaba as pessoas fugindo, né, tanta letra que o pessoal não quer nem saber, né. Mas vocês já conseguiram colocar aqui um pouco, né, na questão dessa reforma que vai vir aí, que vai tentar unificar, vai tentar simplificar, mas infelizmente eu não fiquei satisfeito porque não vai trazer
uma folga para o bolso, né? Seja do empresário ou do consumidor. Eu acho que essa é o que todo mundo estava esperando. Mas, enfim, o direito tributário está acessível. Eu acho que isso que fica importante, né? Da fala de vocês. Antes de passar para a parte final, para o nosso último bloco, ia fazer uma pergunta mais objetiva para vocês. Qual é a principal tese hoje do Poder Judiciário e das discussões de direito tributário? Digo de questões objetivas. Qual é a principal tese judicial hoje que nós teríamos em andamento? Bom, ali a gente, no início, acho que a Lê não tá meio trancada aqui, mas eu vou falando. Ali no início a gente citou algumas, assim, que são bem importantes. Acho que a última que a gente falou, a mais recente, né, tem sido essa tese de contribuição previdenciária, né, sobre salário e maternidade. Vocês também devem estar super por dentro disso, trabalham com direito previdenciário. Outra questão que também estava muito latente é essa questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, assim, essas duas teses estão mais, assim, fervendo, né, no judiciário. Doutora Letícia, acrescentar alguma questão objetiva de ações, fora a incidência da contribuição previdenciária, né, sobre o salário maternidade, que é uma tese tributária previdenciária, que tu deve estar adorando, né, porque é as duas matérias que tu gosta. Sim, com certeza. Essa tese, inclusive, vocês fazem bastante, né? Saiu semana passada pelo STF. Tem a questão da contribuição previdenciária também, que pode ser buscada isenção. Não se paga contribuição previdenciária sobre o terço de férias, sobre o aviso prévio indenizado, sobre o vale transporte, assistência médica por cooperativa também. Tem uma questão muito importante que o STF já colocou em pauta para julgar em agosto, né, agora nesse mês, que é sobre a impossibilidade de cobrança das empresas do INCRA e do Sistema S, né, quem tem empresa, quem trabalha para empresa pelo lucro presumido ou real, paga, né, as contribuições ao INCRA e ao Sistema S e vão ser julgados também agora no STF sobre a possibilidade de cobrança ou não. Então essas ações que pode destacar, assim. Perfeito. Então, vamos lá, chegamos a 40 minutos de programa. Vamos chegar na parte final, que é mais descontraída, né? Para dar aquela relaxada. Depois esse bombardeio de perguntas em vocês aí. Que a gente brinca que é o nosso interrogatório, né? É um interrogatório mais leve, obviamente. Né? 4 perguntinhas. Né? Aí vocês se organizem. Quem responde primeiro uma, responde a primeira outra, tá? Mas a primeira pergunta é: sugestão de livro, doutoras? Um livro não jurídico, tá? Então, já que é para descontrair. Eu indicaria O Dia do Coringa, do Jostein Gaarder. Eu amo esse livro. Ele é de fantasia, mas ele tem a ver com filosofia. E é muito bom mesmo. Então, O Dia do Coringa. Doutora Caroline? Bom, então, já que a Lê falou um livro não jurídico, eu vou falar um livro não jurídico também, mas foi um livro que me ajudou muito no início da carreira, que é um livro escrito por uma advogada, que é sobre gestão. A autora é a Camila Berni. Então, é um livro muito interessante. Ele tem como base a gestão da Disney e a gente consegue aplicar, ela aplica isso dentro dos e é muito legal. Se pudesse indicar, a gente queria ele. Bacana. Na verdade, Felipe, você tem que fazer um portfólio do Juridicast em livros, né? Porque toda vez que tem nossos convidados, eles fazem indicações sensacionais de livros não jurídicos. E como eu sou um leitor assíduo, tenho todo anotado e estou seguindo essas recomendações, inclusive, que eu estou lendo é um desses. Tá? Mas vamos lá, segunda pergunta do nosso interrogatório. Se as doutoras não fossem advogadas, o que vocês seriam? Nossa, muitas coisas. Não, eu acho que assim, eu na verdade, quando eu escolhi minha profissão, eu não tinha certeza que eu queria ser advogada, então eu fiz vestibular para design de moda. Tu lembra, Felipe? Eu lembro. Eu lembro. Então, o Felipe acompanhou um pouco dessa história, mas eu acho que se eu não fosse advogada, eu teria ido para arquitetura. Doutora Caroline. Gente, muito difícil essa pergunta. Depois que a gente passa um tempo, a gente não quer
outra coisa, né? Não sei vocês, mas eu hoje eu não me enxergo assim fazendo outra coisa. Eu gosto muito de advogar, mas eu acho que uma coisa que despertou em mim, que eu não tinha, que eu não conhecia, foi essa parte administrativa e de gestão e de empreendedorismo. E com certeza seria algo nesse sentido, assim. Foi o próprio escritório despertou em mim, assim. Bacana, bacana. Na verdade, tivemos aí, Felipe, todas as profissões quase, né? Tivemos um professor nós da Unicinos que queria ser cantor, se não fosse advogado, professor. Tu vê só nosso querido Guilherme Vinch falou, eu seria cantor. Aí nós pedimos para ele cantar, ele não quis cantar, né? Ficou registrado. Vamos lá. Penúltima frase, penúltima pergunta. Uma frase que simboliza algum momento, que simboliza alguma coisa importante nesse dia a dia, no contexto jurídico ou não? Sim, tem uma frase que eu venho carregando, assim, porque até me ajudou muito nos últimos meses em desafios profissionais para, assim, tentar buscar uma coragem, uma força, uma perda de insegurança em novos desafios, que foi se você sempre fizer o que sabe, nunca será mais do que já é hoje. Então, essa frase, assim, tem a ver com o momento que a gente passou recentemente. Doutora Caroline. Gente, eu acho que eu não tenho uma frase, assim, eu tenho alguns lemas que são mais latentes hoje em mim, que um é que eu sigo muito, assim, para minha profissão, é que o cliente satisfeito é a melhor estratégia, né, do teu negócio. Então, isso é uma coisa que a gente aplica no escritório, isso é uma coisa que eu aprendi lá no início e que eu tenho vivido muito isso. Bacana, bacana demais. E nós aprendemos com vocês, essa é verdade. Por isso que é bacana fazer esse Juridicast, né? Muito bom mesmo. E o cliente é a base de tudo, né? O que mobiliza. Eu sempre digo, do domingo, que bom que amanhã é segunda, porque eu vou fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá prazer, que eu estou satisfeito, que eu sei que vai ter um monte de trabalho, mas a gente consegue, né, equilibrar tudo isso. E para finalizar, colegas, um conselho para quem está iniciando a vida profissional, dentro da faculdade, aquele sonho do direito, né? O que vocês dariam de conselho para o jovem advogado, ou para o futuro advogado que ainda está estudando para a prova da OAB, que foi atrasada agora pelo Covid? Aquele estudante de direito que está no 4º semestre, estava indo de terno e gravata para a faculdade, que ia passar no concurso logo que ia sair da faculdade, logo ia ser ministro STF. O que vocês falam para essa pessoa que agora está na pandemia vendo essa live? Então, tem uma chance para advocacia. Não, mas uma coisa que vocês super acompanharam minha também, né, Felipe e Daniel? Façam estágios e se abram para todas as possibilidades durante a faculdade. Não, assim, não tem uma ideia fixa. Quero concurso ou quero só uma coisa no início da faculdade. Testem tudo, façam estágios em todos os órgãos públicos possíveis, em todos os escritórios, assim, todos os escritórios possíveis não, mas testem a iniciativa privada, façam estágio em escritórios. Só assim vocês vão conseguir saber qual caminho seguir depois de se formar, né? E vão ter muito mais prática, muito mais bagagem para seguir a vida de vocês depois da formatura. Vai ser tudo muito mais fácil. Então, essa seria a dica maior. Não, muito importante essa dica. E outra dica que eu acho muito importante é estudar, sabe? Porque a gente percebe agora, a gente acha que a gente vai fazer a faculdade e deu, e aquilo, e pronto. E hoje a gente percebe quão importante é a gente se dedicar, a gente estudar, a gente tá o tempo inteiro estudando, né? Então, eu acho que, assim, aproveitar esse momento da faculdade para explorar esse momento, explorar os professores, né? Então, acho que, assim, se dedicar é muito importante, estudar é muito importante. Perfeito. Doutoras, recado final, como é que encontramos vocês, redes sociais, telefone, como é que a gente pode tirar dúvidas sobre direito tributário com a doutora Letícia e a doutora Caroline? Então, o escritório hoje tem todas as redes sociais, quase, né, Carol? A gente está no Facebook, Bortolini Steinmetz Advocacia, no Instagram, @Bortolini Steinmetz.
E pode nos chamar lá, manda um direct, manda uma mensagem no WhatsApp, bem tranquilo, bem informal, né, Carol? A gente tá o tempo inteiro conectadas. O nosso escritório é em São Leopoldo também, então qualquer coisa dá para ligar, a gente marca atendimento. Uma coisa também que a gente tem feito bastante, a gente tem publicado bastante questões, né, de estudo, de informação jurídica, então quem quiser acompanhar também as nossas redes sociais, para acompanhar também essas atualizações, a gente vai falar bastante sobre reforma tributária nos próximos meses. Perfeito. Doutor Felipe, considerações finais? Considerações finais. Queria agradecer a presença da doutora Caroline e da doutora Letícia. Sempre quando eu vejo a Letícia falar, eu me lembro da Letícia lá no escritório, né? Mandou o currículo para nós, a gente tentou 2 vezes contratar ela, né? Na segunda deu certo. Me lembro de toda. Estrela, né? Lembro também, vendo ela agora, vendo ela falar agora da questão essa, principalmente pro estudante, estagiário, né? Ver o que ele quer. A Letícia não sabia muito bem, uma determinada visão do que faria, né? E hoje foi para um outro momento, né? Foi para um outro caminho, que nem era o que ela planejava no começo. Assim como eu também, né? O Daniel também, a gente começa numa coisa, a vida para outra. E é muito bom ver vocês que são da nova geração, já estou até me sentindo velho, porque eu vendo a Letícia aqui também, não tem como achar, né? Velho, começou lá, né? Fez todo o caminho dela, agora está essa aí brilhante advogada ao lado da Carol. E parabenizar vocês pelo trabalho também que vocês vêm desenvolvendo, né? É uma outra visão que vocês estão dando para as empresas, a própria forma que vocês já escolheram um nicho, né? Pequenas empresas, né? Para atuar, porque hoje a pessoa se forma, o advogado quer, vou fazer direito tributário e acha que vão ser advogado da Tramontina e vão enriquecer da noite para o dia. Não é assim, né? Tem todo um oceano de pequenas empresas que estão demandando desse tipo de serviço. É muito importante isso, o trabalho que vocês acabam fazendo é social, né? Pode esquecer. Então, parabéns a vocês, obrigado pela oportunidade e continuamos a parceria aí. Com certeza, eu que agradeço muito. Considerações finais, doutora. Eu queria só agradecer muito, né? Eu e a juntas. É que é muita gratidão, entendeu? Não, mas a gente queria de verdade agradecer vocês. Eu conheci o Daniel Felipe através da Letícia, né? É um prazer contar com vocês e com a parceria de vocês nesses nossos 3 anos de escritório e com a experiência de vocês também. É muito gratificante pra gente, assim, tá dividindo hoje esse espaço, assim, com vocês, a gente falando sobre esse tema. Então, a gente agradece o convite. Sim, gente, vocês foram meus mestres na advocacia, né? Comecei a me apaixonar pela advocacia com vocês, então preciso falar mais nada, né? Só gratidão. Coisa boa. Perfeito, doutoras. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Né? A nossa ideia é essa, descontração com informação técnica. Né? Então, vocês estão de parabéns, a produção do conteúdo de vocês nas redes sociais é excelente. Eu sempre digo para a Letícia, produz. Nós temos que levar informação para a sociedade, nós temos essa obrigação, desde que a gente está na faculdade, em produzir conteúdo técnico, com responsabilidade, né, e levar informação para quê? Para diminuir a desigualdade. Né, desde a questão previdenciária, que a doutora Letícia sabe como é que a gente trabalha, até a questão tributária do pequeno e do microempresário, ele tendo essa defesa nossa por trás, dá uma condição dele de sobrevivência, de responsabilidade e da nossa função, né, que é diminuir essas indiferenças, né, proteger os direitos. Então, o pessoal que nos acompanhou até agora, nosso Juridicast está finalizando e ficará certamente disponível daqui a uns dias no podcast, no escritório, no Spotify. Né? E muito obrigado a todos, a todas. Né? O Juridicast, Brito e Lemertz Advogados, YouTube, Instagram, Facebook, nas redes sociais que vocês conhecem já. Um grande abraço, boa noite a todos e a todas. E até mais. Boa noite. Até.